Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, a apresentadora do podcast do Nosso Meio. E hoje iremos continuar aí falando sobre a nossa 8ª edição do Impresso, que fala sobre o Brasil está envelhecendo e agora. E nós trouxemos aqui um dos participantes dessa 8ª edição, que é o Nelson Rossi, diretor industrial da Grendene, que é uma das maiores produtoras mundiais aí de calçados no mundo. E ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, da sua participação do Impresso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nelson, agradeço demais sua participação no nosso Meucast, é um prazer tê-lo aqui. Agora eu vou dar um espacinho aí para você se apresentar um pouquinho e falar com os nossos ouvintes. Eu é que agradeço o convite de um podcast com tanto prestígio quanto de vocês. Já tive a oportunidade de participar da revista do mês passado e acho que assim é muito importante. Eu acho que um grande desafio que quem comunica tem é comunicar legal, levar uma mensagem legal para a sociedade, para o público que nos assiste, né? Então, vocês estão de parabéns e eu espero poder contribuir com essa jornada virtuosa. Me apresentar, eu diria assim, o meu nome é Nelson José Rossi, sou nascido no Rio Grande do Sul, mas há 30 anos, né, aqui no estado do Ceará, mais em Sobral, mas em Fortaleza também, e atuo como diretor industrial de todas as unidades da Grendene aqui e no Sul também. Nós temos operações industriais no Sul, operações industriais no Crato, em Fortaleza, e a maior planta que é em Sobral, né? Tenho uma carreira de 44 anos na empresa, né? E tenho muito orgulho disso e acho assim que quando eu costumo resumir um pouquinho a minha trajetória, eu estava na hora certa, no lugar certo, na empresa certa, com as pessoas certas. Então vamos pensar assim, muita transpiração, muita inspiração e algumas outras coisas que a gente nem sabe direito o que é, mas na medida em que aquela crença que a gente tem, assim, que se você for trabalhando todo dia, fazendo um pouquinho melhor, a tendência é você avançar. Eu acho que eu sempre tive isso na vida e acho que isso resume um pouco. Muito bom. E falando do avançar, né? Você iniciou há 44 anos atrás como zelador da Grendene, né? Você teve a oportunidade de crescer de fato na empresa, né? E ter a noção, assim, de como cada uma das posições tem valor para a empresa. Eu queria saber como isso engrandece você na sua atuação atualmente como diretor industrial. Acho que se fosse possível, né, as pessoas sempre poderem passar por esses estágios, né? Eu acho que é muito importante. A gente vê, por exemplo, projetos de empresas que formam sucessores, né? Sejam famílias ou sejam numa gestão mais profissional, aonde as sucessões que melhor acontecem sempre são aonde os filhos, enfim, quem vai suceder, passa por diversas etapas, conhece todo o meio, conhece todo o processo. Eu acho que isso não só legitima, como dá envergadura também para quem vai suceder. A história toda, eu diria assim, lá em 1979, quando eu recebo uma vassoura para varrer o piso, eu acho que a formação familiar, ela vem muito, assim, filho de agricultor, de professora, e a gente tinha que ajudar a fazer as coisas em casa, né? Tinha que ajudar a varrer o chão, tinha que ajudar a lavar a louça, ajudar a fazer os deveres da casa, né? E quando me deram uma vassoura, eu digo, eu vou varrer muito bem, para que ninguém depois diga para mim que eu deveria ter varrido melhor. Isso foi uma coisa assim meio natural, meio espontâneo, e se eu sobrava como zelador, sobrava significa que eu estava entregando mais do que era esperado, é natural que eu pudesse ser promovido a operador de máquina. E eu diria assim, qual é a função que não foi assim? Nenhuma. De operador, a auxiliar de almoxarifado, de auxiliar de almoxarifado, a auxiliar de matrizeiro, supervisor de fábrica, supervisor técnico, gerente de departamento, gerente divisional, gerente geral, diretor. Quando eu olho, faço uma retrospectiva para trás, teve algum momento em que eu estava aprontando e por isso que fui promovido? Não. Em praticamente todos os momentos, em todas as promoções que houveram, sempre na função anterior estava entregando mais do que era esperado.
Eu acho que isso é uma coisa assim... Se tem uma coisa assim que eu tenho muito orgulho é de trabalhar com gente, eu amo trabalhar com gente, eu acho que gente é o que move o mundo. Mas todo dia eu enfrento desafios de explicar para as pessoas também como é que é esse caminho, né? Como é que é esse entregar mais do que é esperado, como é que é esse processo assim de sobrar na função, porque às vezes as pessoas podem confundir isso com trabalhar muito. Não, é trabalhar normal, é trabalhar dentro daquilo que você pode fazer, mas brilho no olho, essa coisa toda. Então eu diria assim, é uma trajetória que eu me orgulho muito. Se eu disser assim, lá nos meus planos, 44 anos atrás, enfim, meus planos de adolescente, eu tinha esses planos? Não, acho que não tinha. Mas eu tive sempre comigo a ideia de, se for fazer alguma coisa, faça de corpo, alma, mente, entregue tudo que você pode, não deixe nunca ninguém lhe pedir empenho, dedicação. Sim, acho que isso é uma coisa que meio natural e norteia também a vida da gente. Muito bom. Eu estava escutando umas entrevistas suas e você até disse, né? Falou um pouco sobre o período da pandemia, né? E como foi, né? Passar por esse período, enfim. Acredito que tenha sido difícil para todo mundo. Mas você falou um negócio que eu achei muito interessante, que a Grandene saiu muito melhor, uma empresa muito melhor, você saiu um profissional melhor depois da pandemia, até porque a Grandene produziu vários equipamentos de segurança, distribuiu pela região, então assim, tomou atitudes bem interessantes e enfim, de solidariedade mesmo, que estava todo mundo precisando. Queria que você contasse um pouco sobre esse período e o que é que você considera que a Grandene saiu melhor em quais aspectos? Primeiro, acho que a pandemia ela traz uma lição para a gente importante, tá? Que nós somos muito mais fracos do que pensamos, muito mais frágeis que pensamos. E ao mesmo tempo somos muito mais fortes também do que a gente pensa, né? Se lá em 18 de março de 20, quando as coisas começam a complicar, a gente tivesse recebido um manual de instruções, ó, você vai ter que passar por isso, provavelmente a gente acharia que não seria capaz de passar. E uma semana depois, quer dizer, uma semana antes a gente estava produzindo calçados e uma semana depois a gente estava produzindo jaleco, protetor de cabeça, protetor de pé, porque foi isso que a gente já começou a fazer. Depois a gente fez os face shields, depois a gente começou a produzir máscaras. Uma transformação assim absurda, uma transformação incrível. Acordar segunda de manhã em casa sem poder ir para a Grandene, depois de não sei quantos anos, 42, né? E você não pode ir para a Grandene porque lá não tá nada funcionando. E as pessoas todas que trabalham com vocês, elas estão em risco. Se você está em risco, imagina todas as pessoas que trabalham com vocês. Uma semana depois, vamos dizer mais precisamente 15 dias depois, a gente começou a produzir isso, porque uma semana antes a gente teve uma reunião com o presidente da empresa, Rudimar Dall'Onder, e aonde a gente tomou algumas definições, do tipo, fica todo mundo, a gente vai ajudar as pessoas. Se nós temos dificuldade, provavelmente o nosso grande time pode ser que tenha mais dificuldade que a gente. E a pergunta feita a todos os diretores foi como é que a gente pode ajudar. Simplesmente isso. E a gente passou durante, vamos pensar assim, até surgir as primeiras doses de vacina, a gente passou produzindo. Passou produzindo jaleco, passou produzindo máscara, passou produzindo os protetores de pé, protetor de cabeça, a gente fez moldes e distribuiu para todos os entornos de Sobral. Aqui para Fortaleza vinha via Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, todos os entornos da cidade do Crato, todos os entornos da cidade de Farroupilha. E foi uma coisa assim gigantesca, sabe? Do tipo assim, nesses 52 anos que a Grandene tem, a Grandene sempre foi solidária, a Grandene sempre fez o bem, a Grandene sempre atuou assim com um respeito e uma participação muito grande nas sociedades onde nós estamos inseridos. Mas agora tomou outra dimensão. Então ficou muito grande, ficou uma coisa assim que no dia a dia você não percebe. Mas você sempre faz isso. A gente tem uma atuação, especialmente em Sobral, muito forte junto a todas as comunidades. Enfim, a gente participa de muita coisa. Então, na pandemia também teve o hospital de campanha, que foi comprado lá para colocar lá do lado do hospital regional, numa ação da Grandene também junto ao governo do estado. Então, eu diria assim,
quando a pandemia, naquele período assim, voltando um pouquinho, o dia 18 de março lá de 20, né? Os nossos fornecedores sabiam que no que dependesse da Grendene eles não teriam problema. E os nossos clientes, donos de loja, também sabiam que se dependesse da Grendene, o negócio dele não teria problema, mesmo que ele tivesse fechado. Mas eu vou ficar fechado 6 meses. Tudo bem, no que depender da Grendene, você não se preocupa que você vai também. Aonde que eu te digo que eu conheci melhor a Grendene depois disso tudo? Natural, né? Tu conviveu naquele ambiente assim caótico, né, para não dizer outra coisa, porque a gente não sabia nem se tinha que usar máscara, né? E estávamos eu e você conversando aqui. Mas ao mesmo tempo um pensamento humano e solidário que sempre teve, mas agora potencializado, sabe aquela pergunta vinda do presidente, mas o que nós podemos fazer pelas pessoas que estão com nós? Nós vamos ficar com todas as pessoas, nós não vamos desligar ninguém. Lógico que depois veio os auxílios do governo também, que isso contribuiu também, naturalmente. Mas eu percebi assim, um senso de humanização muito maior do que eu já percebia. Eu percebi um senso de solidariedade muito maior do que eu percebia. Para ter uma ideia, quando nós começamos a fazer as primeiras peças lá, as pessoas queriam vir de maneira solidária. As pessoas estavam incomodadas, por que eu não posso ir ajudar a costurar o jaleco? Então, sabe aquela coisa assim que do ser humano você sempre pode esperar alguma coisa? A gente aprendeu que do ser humano também a gente pode sempre esperar alguma coisa muito positiva. Porque era a Grendene, e quando os nossos parceiros, os nossos fornecedores, os nossos grandes fornecedores viram o seguinte, a Grendene está fazendo uma ação grande, todo mundo quis participar também. Então, quando a gente viu, já não era só a Grendene. Então, me parece que isso fortificou muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa relação interna, fortificou a relação com os fornecedores, fortificou a relação com os clientes, mostrou um caráter humanístico que a gente sempre teve na relação com as pessoas, mas agora potencializado ficou muito grande. Então, eu diria assim, a gente sai triste pelas perdas, ninguém pode ficar feliz com isso, mas sai contente assim pelo desdobramento e pelo papel social que a gente exerceu de maneira assim muito legítima na hora em que as pessoas mais precisavam. Muito bom. E a Grendene, inclusive, falando um pouco sobre o tema do impresso, né? O Brasil está envelhecendo e agora a 8ª edição do impresso do Nosso Meu. Você que ainda não tem, entre em contato aí com @nossomeu.ce no nosso perfil do Instagram e a gente faz a distribuição gratuita desse material. E a gente falou muito sobre a terceira idade, né? Como é importante o mercado estar preparado para, enfim, englobar a terceira idade, capacitar cada vez mais. E a Grendene tem um projeto voltado para a inclusão, né, das minorias como um todo, que é o Grendene Mais. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto e falasse como é que vocês pensaram aí nessas iniciativas voltadas para esse público. O Grendene Mais é um projeto de diversidade e inclusão, né? Muito interessante. Vamos pensar assim, a Grendene sempre foi, a vida inteira, uma empresa com diversidade e com inclusão assim muito forte, né? Vamos pensar o seguinte, uma empresa que não tem diversidade e inclusão no seu negócio, dificilmente vai completar 52 anos. Completando agora 34 anos de Ceará, com sucesso absoluto em todas as empreitadas que nós fizemos. Então, diversidade, né? Nós chegamos aqui no Ceará e demoramos um pouco para entender as pessoas demoraram um pouquinho para entender nós, mas quando a gente viu assim que as pessoas são diferentes da gente e que a junção das culturas faria o negócio bem, entendeu? Não tinha nada declarado de diversidade. Porque uma coisa é assim, como é que a sociedade está vendo hoje? Uma coisa é você dizer que faz, outra coisa é quando você declara que a alta direção está comprometida com aquilo, que aquilo é oficial na empresa. Quando você declara que quem quer trocar o nome do crachá, pode trocar sem problema nenhum. Quando você entende que a partir de um censo feito, a pessoa quer usar um outro nome, a pessoa quer usar um outro banheiro, nenhum problema. A gente tem que conviver e tem que respeitar todas as religiões, todas as escolhas que as pessoas podem fazer. Não cabe julgamento do tipo de dizer, olha, você está certo, você não está certo. Desde que você haja dentro da lei,
Na Grendene você vai se sentir sempre incluído. E eu diria assim, o respeito à diversidade, eu acho que é uma coisa, é um tema que vale tranquilamente vocês fazerem diversos podcasts aqui. Porque eu acho que isso é uma coisa que é um artigo que está em falta na sociedade, sabe? Esse negócio assim de todo mundo julga, todo mundo acha que tem razão, a tolerância é baixa, determinada pessoa é boa porque eu julguei que ela é boa, determinada pessoa é ruim porque... Não, eu acho que a gente tem que trabalhar e ver assim, o mundo ele é diverso, o mundo precisa de inclusão, o mundo tem que facilitar o acesso das pessoas, né? Para que elas possam ter, no mínimo, o mesmo acesso e o mesmo direito dos demais. Eu sou um defensor de quem leva o negócio para frente é sempre o mérito, tá? Quem leva para frente as pessoas é os conteúdos, é o conhecimento, é o mérito que ela tem. Mas não tem dúvida que se a empresa não declara ela não declara de maneira oficial que ela tem um projeto e que ela apoia, sempre se torna mais pobre. Nós temos uma repercussão extraordinária, né? Nós talvez em outro momento não faríamos um censo, né? E a gente faz um censo e a gente apura assim de maneira muito clara, né? O que é uma coisa, o que é outra. Então a inclusão ela pode ser de jovem aprendiz, que a gente tem um trabalho fantástico, tem uma escola em Sobral do lado da Grendene. As pessoas estudam meio período e vêm trabalhar meio período. É uma coisa assim, incrível essa nossa relação com os jovens, né? Aqui em Fortaleza e no Crato e Farroupilha também funciona assim. Mas em Sobral tudo é grande, né? Então quando você fala em 5%, né, de 11 mil e tantas pessoas, você passa de 500 pessoas. Então a nossa relação com os jovens, a nossa relação com cores, pessoas de outras raças, a nossa relação com as pessoas, com os idosos, a nossa relação com os portadores de deficiência, é uma relação absolutamente incrível. Nós temos uma coisa assim, por exemplo, em relação aos portadores de deficiência. Simples, dá para trabalhar qualquer um. Nós ainda estamos numa fase de adaptação, por exemplo, porque, vejam bem, a gente tem dificuldade para contratar as pessoas. Não é uma mão de obra que está assim, olha, tem 500 pessoas esperando 20 vagas. Não, a gente muitas vezes tem que correr atrás para poder fechar. Então a gente está organizando para cadeirante, a gente está organizando para pessoas com deficiência visual, que isso a gente ainda não tem. Mas no restante, eu diria assim, é perfeito. O que a gente faz? A gente recebe alguém que tem qualquer deficiência, certo? Adequa o posto de trabalho à pessoa. E se a pessoa é jovem aprendiz, adequa o posto de trabalho à pessoa. Se a pessoa é de mais idade, adequa o posto de trabalho à pessoa. Isso quando a gente fala de posto de trabalho. Mas, por exemplo, caso que alguém quer trocar o nome social, alguém quer trocar o nome no crachá, faz adequação. A pessoa quer usar um outro banheiro, faz adequação. Claro que tem um cadastro, né? Que não dá para todo mundo toda hora estar trocando. Mas é uma coisa assim que eu diria, a gente aprendeu muito e a gente evoluiu muito com isso. No começo, como tudo, essas discussões são assim, nem todo mundo compreende bem. E depois, quando a gente vê, a gente sabe que é uma das coisas assim na Grendene que a gente tem muito claro. Tem que dar retorno ao acionista, lógico, né? Um negócio como esse tem que dar retorno ao acionista. Mas junto ao lado, quase na mesma sequência de prioridade, tem pessoas. Então, quando tu vê assim, com essa ação, sabe, de você fazer um Grendene mais, que tem diversidade, que tem inclusão, você encontra gente na rua, encontra gente no corredor. Eu estou aqui na fábrica de Fortaleza hoje, gente que vem falar contigo, diz, olha, fui bem recebido, aqui eu me sinto bem, aqui eu gosto e tá. Eu acho que isso é extraordinário. Então, eu acho que a sociedade precisa estar atento para algumas coisas do tipo, por que a gente tem tão pouca tolerância? Por que, vamos pensar, as autoridades constituídas, eu acho que os governos como um todo têm bons planos, mas acho que esse é um ponto que precisa evoluir mais. Nós estamos muito contentes com o resultado e principalmente assim, são pessoas que são muito produtivas e são muito mais produtivas quando elas se sentem felizes e incluídas também.
Muito bom. Você estava falando aí sobre o censo. Inclusive, segundo o censo de 2023, né, produzido pela Grandene, 10% dos colaboradores da empresa têm mais de 50 anos. Inclusive, você falou sobre esse processo de jovem aprendiz. Eu vi, né, inclusive tem no conteúdo do Impresso da 8ª edição, você falando que tem essa troca entre esses profissionais que têm uma certa idade, uma certa trajetória dentro da empresa, ensinando esses jovens aprendizes a, enfim, sobre a sabedoria, sobre como trabalhar, capacitando e trocando esses conhecimentos. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como isso é empolgante, inclusive, para quem tem uma longa trajetória na empresa, dela poder ter essa troca, dela formar esses profissionais. Eu queria que você contasse um pouco. Isso é empolgante para a direção da empresa, isso é empolgante para o presidente, isso é empolgante lá para a base, né, que trabalha diretamente na área produtiva. Tá? Vamos lá. Eu sou uma prova viva disso. Eu comecei com 17 anos, né? E tenho mais de 50 agora, naturalmente. E acho que vamos dizer, qualquer categoria que nós falamos aqui de diversidade e inclusão, sempre tem que ser o seguinte: qual é o critério de seleção razoável? Tem que ter as cotas obrigatórias, claro, mas nós sempre tivemos, mesmo quando não existia a lei das cotas obrigatórias. Tipo 5% de deficientes, de pessoas com necessidades especiais, 5% de jovens aprendizes. Primeira coisa, tem que ter assim, todo mundo tem que carregar consigo um mérito que justifique ele estar ali. Tá? Isso é fundamental. Tá? Então, porque essa ideia, assim, eu vejo muitas empresas do tipo, olha, tem que ter tanto por cento na alta gerência de mulheres, tanto por cento de homens. Lógico, eu também sou defensor. Mas junto com isso, tanto para os homens quanto para as mulheres, antes disso vem o mérito. Antes disso tem que ver o seguinte: essa pessoa, ela faz por merecer estar aí, além de ser homem, além de ser mulher. Então, no caso do convívio que a gente tem, por exemplo, das pessoas mais velhas com os mais novos, é muito interessante, né? A gente tem, por exemplo, eu uso boa parte do meu dia a ficar conversando com as pessoas, né? Uma vez, um pouquinho mais tempo, a minha filha mais nova, tem uma filha, Juliana, com 29, a Carol com 22, e um dia a Carol me perguntou o que eu fazia na Grandene. Há uns bons tempos atrás, e Carol, o pai passa o tempo todo conversando. E hoje é mais importante ainda, tá? Então, o que a gente faz? A gente recebe uma turma, por exemplo, de jovens aprendizes, tá? E eles nunca atuam numa esteira ou numa linha de produção sozinhos. Eles sentam ao lado da Dona Maria, do seu Raimundo, do seu Francisco, e eles vão conversando. Não é necessariamente um programa, tá? É uma maneira de pensar. Então, esses 10% que eles estão, os 10% que nós temos que ter mais de 50 anos, tá? As pessoas vivem me perguntando do tipo, Rossi, mas se for fazer inscrição com mais de 50, semana passada também me perguntaram numa entrevista, se for fazer a inscrição com mais de 40, pode fazer. Se você tiver os méritos que aquele cargo exige que você tenha, você vai fazer. Então, essa troca que a gente tem, ela vale para o jovem aprendiz, ela vale para uma pessoa que a gente contrata de fora, ela vale para qualquer pessoa. Sempre coloca alguém que tem mais experiência do lado daquele que não tem tanta experiência. Nós estamos fazendo agora, a Grandene já tem 52 anos, então tem diversos executivos que vão tomando outros rumos na carreira. Então agora tem um executivo, nesse momento, tem um executivo de 39 anos, engenheiro, administrador, assumindo uma posição. E tem o executivo que deixa, né, a função, que vai ficar em torno de 3 a 6 meses do lado dele. A pessoa já tem o mérito, tá? Mas a pessoa vai ficar 3 a 6 meses do lado dele, ensinando e passando todas as coisas, porque quando você fala assim, vou passar a ficha técnica para dizer como é que você faz, isso é uma coisa. Nós valorizamos muito, valorizamos demais integridade, nós valorizamos respeito às pessoas. Não é respeito às pessoas, nós valorizamos pessoas que gostam de pessoas. Nós queremos também que o nosso propósito, que os nossos valores, que os nossos direcionadores estratégicos sejam vividos. Isso não está em ficha técnica. Isso você não consegue dar um manual. Então, o jovem, quando senta do lado da pessoa com um pouquinho mais de experiência, ele convive com tudo isso. Porque o que é a pessoa que tem mais experiência?
Gabriela, eu vivi coisas que você não viveu ainda. Então, é o meu compromisso, minha obrigação, que é, vou lhe passar tudo que eu vivi, e se isso fizer sentido para você, é porque a gente está no caminho certo. E se não fizer sentido para você, pode ser que você não queira ficar aqui também. Então, eu diria assim, tem uma valorização importante nesse cenário, tá? De pessoas que trabalham, por exemplo, eu tenho agora uma função que exige muita velocidade, coisa que alguém de 50 anos não tem tanto. Então, adequa o posto à pessoa. E na medida que a gente vai fazendo isso, eu diria assim, dá para melhorar tudo, né? Mas eu diria assim, nós estamos muito contentes com o resultado, tá? Muito bom. Então, acho que a Grandene tem essa visão, né? Que o que move o negócio são as pessoas, né? Mas existem empresas e o mercado ainda falta atender ao público da terceira idade. Eu queria que você contasse um pouco do que é que as empresas podem tomar de iniciativa, como a Grandene toma, de, enfim, incluir esse público. Duas coisas. A primeira é preservar o que tem, né? Então, é preservar aquilo que você tem, sabe? Não é assim, na Grandene nós temos isso muito claro, né? Alguém foi contratado com 30 e daqui a 10 ele tem 40. Ele continua valendo, ele continua tendo o valor como pessoa, como ele tinha 30. Aliás, ele tem muito mais. E quando ele fizer 50, a mesma coisa, né? A unidade de Fortaleza aqui, que está aqui na Castelo Branco, aqui na Barra do Ceará, como ela está completando 34 anos agora nos próximos dias. Então, 34 anos, tem pessoas que estão há 34 anos. E nós fazemos um processo de reconhecimento. Todo ano a gente reconhece quem tem 20, quem tem 25, 30, 35, 40, 45 e quiçá lá 50 daqui uns dias, né? E então a gente valoriza muito esse movimento, a gente trata assim essas pessoas, elas são tratadas diferentes. Não, o desafio é você tratar o máximo igual possível. Mas a gente vai adequando conforme vai surgindo. Então, preserva primeiro. Eu diria assim, o meu recado para quem nos ouve nesse momento é preserva e ajuda a fazer as adaptações e as adequações necessárias a quem você tem. Não é correto e não faz muito sentido nem para o seu negócio e nem para as pessoas, porque, vamos lá, né? Quem vai dar sequência, quem vai garantir consistência e sobrevivência ao negócio não são as máquinas modernas que você tem. Quem vai garantir sobrevivência e consistência ao negócio são as pessoas que vão ficando e que vão passando as coisas um para o outro. Quando a gente fala em contratar gente, eu diria o seguinte, eu acho que esse é um passo mais difícil de fazer. Vamos lembrar sempre o seguinte, eu defendo que tem, antes de mais nada, tem que ter o mérito. Não pode ter a inclusão em si, porque, vamos dizer, o objetivo da empresa tem que sempre ficar claro, no final do mês tem que sobrar alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa assim, em geral, as pessoas acabam ficando assim, alguém que com 45 anos, ou com 50 anos, que perdeu o emprego, por exemplo. Isso aí é muito pessoal. E ele ficou 3 anos e ele não aprendeu mais nada. Tu pergunta, Rossi, tu ficou fora e tu, durante 3 anos, o que tu aprendeu? Tu fez alguma coisa? Tu pesquisou? Tu navegou na internet? Fez algum curso online? Não fiz nada. Então o problema aí não é mais a idade. O problema é que a pessoa, ela juntou, por exemplo, uma onda absurda de mudança de tecnologia e de conceitos que a sociedade vive e ela fica fora do mercado, não porque ela tem 50 anos, porque ela não se atualizou. Então, esse é um ponto que eu considero assim decisivo. Mas os poderes públicos deveriam ajudar, deveriam ajudar as pessoas a se darem conta disso. Sim, mas o governo não consegue fazer tudo. Então, eu diria assim, muitas vezes encontro jovens, assim, semana passada me procura a mãe de um menino em Sobral, que o menino já terminou, tem 19, terminou o ensino médio ano passado e tal. E ele, depois que terminou, ele não fez mais nada. Comparando ele com alguém que fez alguma coisa, ele já está para trás. Então, eu diria assim, essa é uma questão muito relevante. Aí tu vai dizer o seguinte, mas quem tem 50 anos não navega. Navega sim, todo mundo navega. Meu sogro, seu Raul, tem 76 anos. De vez em quando a gente tem que dizer, larga o celular um pouquinho aí.
Eu acho que tem assim, as pessoas têm que se dar conta de que às vezes a falta de conhecimento e atualização é muito mais grave do que a idade. Muito mais grave. Sabe assim, então o cara só é sabido se é velho. Não, no dia a dia, vamos pensar assim, hoje é dia 25 e é o dia na humanidade que mais tem informação no ar. E amanhã vai ser o dia que vai ter mais. Se a pessoa quiser, ela se desenvolve, ela faz um curso online, ela faz qualquer coisa e tudo muito gratuito. Entende? Então, eu diria assim, são dois problemas. O primeiro problema, a pessoa se atualizou ou não? Não, mas ela não tem vontade, ela... O que se pode fazer, então, se ela não tem? Então, a idade, eu acho que assim, ela vem associada com esse contexto. Amigo, com 50, com 40, quanto mais passa a idade, a necessidade de atualização é a mesma de um jovem de 18, de 20. Mas eu acho assim, acho que as empresas, elas podem ir estimulando as pessoas, os governos devem criar mecanismos também para ajudar para que isso aconteça, porque tem muitas iniciativas que dá para tomar. Porque diferente, por exemplo, eu costumo comparar o meu pai quando ele tinha 60 anos e eu quando tenho 60 anos. Essa geração de hoje que tem 60 anos, eu corro todos os dias 8 quilômetros, eu vou 3 vezes para a academia, eu viajo, eu leio, eu estudo, eu faço uma atualização praticamente diária de tudo que tiver ao meu alcance. Né? Meu pai não fazia isso. Então eles foram envelhecendo muito mais rápido. Então, não olhar só vamos pensar assim, não é correto chamar de velhice, mas não olhar só a idade, que não te comporta mais no mercado de trabalho. Dá uma olhada nas competências que tu foi criando ao longo do tempo. Então, eu acho que é um dever dos governos, sim. É um dever das empresas, porque na medida que as empresas elas preservam o que elas têm, elas automaticamente cuidam do resto também. Muito bom, muito bom. Inclusive, essa foi a nossa grande intenção aí de fazer esse impresso, era passar um pouco dessa mensagem que você falou. E aí a gente iniciou voltando nesses 44 anos da sua atuação na Grendene, e aí eu penso, você olhando agora para o futuro, né? Que até você respondeu uma pergunta interessante que eu tinha colocado, que você disse que eu não imaginava chegar onde eu cheguei quando eu entrei na Grendene. E eu ia dando o melhor de si a cada Sim. cargo, mas eu não imaginava. Agora você planeja o que você quer, quais são seus próximos sonhos e metas dentro da empresa? É interessante a pergunta, né? Porque quando nós fizemos 25 anos lá em Sobral, isso há 6 anos atrás, uma pergunta que veio do auditório, a gente tem um grande centro de eventos dentro da Grendene, convido você quando for para lá para visitar. As pessoas perguntaram como é que vai ser os próximos 25 anos. Pô, a gente estava fazendo 25, né? E como é que vai ser os próximos 25? Veio uma pergunta, digo, olha, provavelmente eles vão ser melhor, porque hoje a gente sabe mais coisas do que a gente sabia 25 anos atrás. Nunca sabe tudo, mas sabe mais do que 25 anos atrás. Eu vejo um universo assim entre família, né? Vejo um universo entre o trabalho, e eu tenho comigo uma coisa assim, enquanto eu puder ajudar, enquanto eu puder estar, sabe, junto com as pessoas, enquanto eu puder estar acordando todos os dias com motivo de sobra para fazer as coisas, o meu plano é continuar, naturalmente, fazendo. Como é que eu vejo? Eu tenho uma definição de excelência, por exemplo, né? Agora de manhã nós estávamos na Grendene, quando a gente tem um negócio muito importante, a gente faz uma inauguração, tipo assim, né? E é chamada Hora da Excelência. Então, o que é a nossa definição de excelência, né? Excelência é quando você consegue, em qualquer assunto que você tiver envolvido, porque você não pode fazer todos, ninguém é possível fazer todos. Excelência é quando você consegue trabalhar de tal forma que você vai evoluindo tanto, que a partir daí já não vale mais a pena você avançar, porque aí não vale a pena, sabe? Você melhorou tanto um produto, você melhorou tanto a revista, mais do que isso não é necessário. Como a gente lida na Grendene com 17 mil pessoas praticamente, tem muita tecnologia, tem muito tudo que você pode imaginar, tudo é muito grandioso na Grendene. Eu acho que a gente não atingiu ainda a excelência no que diz respeito a cuidar de pessoas, a fazer, sabe? E aí não é pacote de benefícios, não, é essa relação que a gente tem como formar cidadãos,
sabe, ajudar pessoas a empreenderem. Eu lá em Sobral, especialmente, participo de grupos junto com o Sebrae. E eu acho que assim, eu tenho um papel muito importante, eu considero, de dedicar, primeiro, a Grendene, que é a quem eu presto o meu serviço. Mas segundo, a comunidade em geral que me ouve nesse momento também, a gente tem um dever, com a experiência que a gente já tem, de ajudar os mais jovens, que é uma outra geração que vem agora, a entender melhor esse processo e se encaminhar melhor, seja na Grendene, seja na vida. Então, eu diria assim, o meu plano, em gestão, a gente nunca conclui as coisas, tá? Sempre vai ter algo que você vai... E quando você fala de pessoas, é um universo muito mais amplo. Então, enquanto eu me enxergar podendo ajudar as pessoas e, com isso, conciliar a família, conciliar as atividades de lazer, conciliar o descanso, conciliar os amigos, eu vou seguir até que a saúde me permitir. Mais ou menos isso. Eu penso em voos mais altos, todos pensam em voos mais altos, né? E se eles vierem, a gente tá aberto, mas eu estou muito feliz com o que eu estou hoje, muito feliz. Meu nível de felicidade com o que eu faço hoje, com o grupo com quem a gente trabalha, na empresa que a gente trabalha, com a família que a gente trabalha, é perto de 100%. Muito bom. E para finalizar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Como você disse, né? Você sempre se mantém atualizado. Eu queria que você compartilhasse, Nelson, com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o que é que você consome. É interessante, né? Nós estamos no dia hoje que mais tem informação no mundo, né? O desafio dos jovens, das pessoas que têm mais idade, é transformar isso em conhecimento, tá? Então, hoje em dia, tu pode ver que a maioria das livrarias fecharam, né? Então, as livrarias, elas não perderam relevância. É que o brasileiro ainda tem o hábito de ler pouco. Nós, quando fundamos a Academia Grendene, que é uma escola para a formação de líderes, que depois se tornou Universidade Grendene, nós, durante 8, 10 anos, adotamos o livro do ano. Tá? Então, nós procuramos dar uma estimulada nas pessoas para que elas lessem, tá? Então, eu tenho o hábito de ler. Eu estou lendo o Paradoxo da Liderança. O Paradoxo da Liderança é um livro assim, que eu recomendo muito. O pessoal da Nortus, né? Gilberto, que atua com a gente, ele escreve também uma parte do livro. Porque a sociedade vive muito de contrapontos. Contraponto é você tem razão e eu não tenho. Paradoxo é quando você tem razão e eu também tenho. E é a gente se juntando, a gente vai. Mas eu gosto de ler, porque estou lendo A Organização também, que conta o caso da Odebrecht. O livro é, para quem gosta de livro pequeno, eu não recomendo, né? Mas é um livro grande, denso, que conta tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a Malu Gaspar, ela é perfeita para fazer essa junção, tá? Mas recomendo O Poder do Hábito, recomendo O Monge Executivo, recomendo Qual é a Tua Obra, do grande Mário Sérgio Cortella. Ele deve ter lançado esse livro 15 anos atrás. Se você lê esse livro, sabe a ideia de você olhar o quadro da Mona Lisa de qualquer lado, você acha que ela está olhando para você, né? Esse livro está super atualizado. Então, O Ócio Criativo, Domênico de Masi. Ele só não previu o home office, mas o resto ele previu quase tudo, sabe? Do tipo, tu vai trabalhar 8 horas por dia, sobra 16. O que tu vai fazer para ser feliz com o resto que te sobra de horas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim... Eu gosto muito de estudar aquelas coisas que não dão certo. Acabei de ler um livro chamado Aventuras Empresariais, tá? Então, é uma história que conta os modelos de carro que não deu certo, a estratégia que não deu certo. Quando acontece, assim, tem muita gente quebrando, muita gente que administra mal as coisas. Eu procuro estudar esses casos também, vou a fundo, porque às vezes eu não sabia de determinada coisa, mas eu entendo que em gestão, quando tu sabe de alguma coisa, tu tem a obrigação de aprofundar aquilo. E aí eu procuro estudar tanto aquelas coisas que são virtuosas, sabe? Tipo, Jim Collins tem uma coleção incrível de vencedoras por opção, empresas feitas para vencer. Ran Charan tem Execução, que é um livro incrível também.
mas ele te dá a receita para fazer certo, né? Mas é bom tu saber como é que pensou e como é que agiu aqueles caras que saíram do rumo, para não cair na mesma bobagem que esses caras fizeram, né? Na questão de filmes, tem um filme assim que me marcou muito a vida, né? Ghost, do outro lado da vida, tá? Eu acho que ele é uma história incrível, mas ele também é uma história incrível porque foi uma das primeiras vezes que eu fui pro cinema com a minha esposa, né? Então me marcou muito e ele foi muito sucesso na época. Gosto muito de assistir, tem um filme que eu tenho que fazer referência também, que é Os Dois Filhos de Francisco. Esse filme tem tudo a ver comigo, sabe? Aquele dia que tu chega na mãe e tu diz, mãe, tô morando aqui em Farroupilha, tal, e eu vou para outro lugar. Com uma filha de 4 meses de idade, com a minha esposa, que era professora da rede municipal. Eu já trabalhava na Gredene, né? E a minha mãe diz, se for para ser feliz, vai. Então aquela história foi um dos raros filmes na vida em que eu chorei muito. Embora minha mãe fosse viva, mas o meu pai já não era mais. Então ele retrata muito bem aquela história assim do tipo que carreira, independente de se esses caras gostam de A ou de B, mas a história ela é muito legal, né? Quando você olha assim os filmes, por exemplo, que tem maior sucesso de bilheteria atual, né? Tem muita coisa boa, né? Um filme que me marcou também foi aquele da Lady Gaga, que me fugiu o nome agora. Não é Gucci. É da Estrela, amiga. Nasce uma Estrela. Incrível o filme também. Eu gosto muito desses filmes, assim, onde as pessoas têm a escolha de não fazer nada e elas escolhem fazer e aí você tem a virtude construída, tá? E o restante, uma dica que eu dou, assim, ó, Netflix tem muito, tá cheio de plataforma de streaming com filme, tá? Quando eu disse, eu estava vendo os 10 filmes que tem maior sucesso de bilheteria, poucos contam uma história boa, é muita aventura, é muita tecnologia digital. Então eu acho que tem que prestar atenção. E outra coisa, aí esses dias brincando com o meu sogro, disse, como é que tá? Diz, já assisti todos os conteúdos do YouTube. Eu digo, calma, né? Que ele fica ligado aí, né? Eu acho que quando a gente vai escolher conteúdo, eu gosto de conteúdos, por exemplo, que explicam o porquê das coisas. Sabe, de manhã quando eu fui fazer minha corrida hoje de manhã, estava ouvindo uma entrevista durante os primeiros 15 minutos que não dizia nada com nada, absolutamente nada com nada mesmo. Então, interrompi e fui para outro conteúdo, tá? Então, sempre alguma coisa, seja qual for a plataforma que você escolher, o YouTube naturalmente é o que mais tem, mas escolha alguma coisa e veja se aquilo faz sentido para vocês. Esses dias me perguntaram, por exemplo, sobre as influencers, né? O que eu acho das influencers digitais? Tem muita gente que agrega pra caramba ouvir essa pessoa. E o que ela traz faz todo sentido com a tua vida. Saiba separar quem é uma não, quem é um, quem é outro. Então eu acho que é muito seletivo, o que não dá é para ficar parado, sabe? Eu tenho coisas assim, quando eu saio todos os dias do trabalho, eu não me desligo naturalmente, mas fisicamente eu saio lá da Gredene e fico me perguntando o seguinte, por que valeu a pena estar aqui hoje? Enquanto eu tiver a resposta, né, que valeu a pena e que foi legal e que fez diferença na vida da Gredene, fez diferença na vida das pessoas, fez diferença na vida da sociedade onde você convive, eu acho que isso é uma razão para a gente ficar feliz. Eu acho que o desafio nos livros, nos filmes e naquilo que você vai buscar, vê se aquilo tem algum significado para você. Sabe, aprenda também quando você lê um livro, marcar, riscar. Tem as plataformas de livro que eu não gosto muito, porque quando tu ouve o segundo livro, a voz é a mesma, né? E aí eu prefiro ainda o livro físico. É isso, Nelson. Quanta sabedoria. Muito obrigada pela sua participação no nosso Meucast. Nós ficamos muito felizes, acredito que os ouvintes também. Obrigado pela sua participação no nosso Impresso.
E agradeço demais você estar aqui hoje, tá certo? E você que está aí nos ouvindo e nos vendo, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar sempre escutando e acompanhando o nosso Meilcast. Você que não sabe, o nosso impresso ele está disponível de forma física com a distribuição gratuita, mas você também pode acessar o nosso portal, nossomeio.com.br e conseguir acessar a versão online também, tá certo? Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meilcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.